Com o passar das décadas, muito se alterou na maneira como vemos e criamos publicidade. Atos e falas que antes eram permitidas e aceitas, hoje já são inadmissíveis, além de haver uma preocupação muito maior com o consumidor, buscando aproximação e sua fidelidade, não somente o lucro, como era antigamente. Neste primeiro episódio, iremos falar das mudanças na representação da mulher na publicidade, que sempre foi extremamente sexualizada e objetificada pelos meios de comunicação, algo que foi mudando nas últimas décadas, mas ainda possui um grande caminho a se percorrer para alcançar a igualdade entre gêneros. Este é o Publicitando, a publicidade através das décadas. Antes de discutirmos sobre como são as questões de gênero na publicidade atualmente e em outras épocas, precisamos entender o que é gênero. Para isso, iremos seguir com o pensamento da filósofa estadunidense Judith Butler, que faz questão de desmontar os significados impostos à sociedade sobre sexo, gênero e desejo. Ou seja, existem apenas homens e mulheres, e desta forma tudo que sair do padrão comum de homem e mulher se encaixaria como uma performatividade. Porém, neste momento, trataremos gênero como somente feminino e masculino, discutindo a respeito de como eles foram representados pela comunicação e principalmente pela publicidade com o passar das décadas. Nossa história e criação ainda é baseada em uma sociedade patriarcal e machista. Mas nos últimos anos já tivemos grandes avanços. Como é uma mudança estrutural de comportamento da sociedade, acredito que ainda vamos demorar alguns anos para alcançar a igualdade entre gêneros. Muitos definem os anos 50 e 60 como a era de ouro da publicidade, principalmente nos Estados Unidos. Porém, para a geração de pessoas que viveram nessa época, era comum um pensamento muito mais machista, devido à forte cultura patriarcal presente. Este modo de pensar presente na sociedade, que estereotipava e objetificava as mulheres, era refletido em seus comerciais e anúncios. As mulheres eram consideradas somente as líderes domésticas, sendo desde pequenas ensinadas que deveriam viver para encontrar um homem que as sustentasse financeiramente, para assim casar, ter filhos e dar prazer ao seu parceiro. Além disso, ainda existia uma grande pressão imposta em seus subconscientes de possuir o estilo corporal que era representado pela publicidade e pelo entretenimento da época, que era praticamente inatingível para a grande maioria. A sensualidade feminina era um tema muito abordado nas propagandas. Buscava-se usar o corpo feminino para ajudar nas vendas, para conseguir um maior lucro, o que resultou em várias das propagandas que vemos que eram feitas naquela época e que hoje em dia são difíceis de se acreditar que eram aprovadas. Quando as mulheres não estavam em uma situação onde facilmente eram objetificadas, eram retratadas dentro de suas casas ou então em um supermercado onde comprariam produtos para continuar os seus afazeres. Raramente eram mostradas em outras situações que para a sociedade eram vistas somente como parte do papel do homem. Isto influenciou também na maneira como as mulheres viviam a sua infância e nas suas pretensões para o futuro. Naquela época, uma garota, criança, dificilmente imaginava para si um futuro diferente do da sua mãe, cuidando de sua casa e buscando um homem para sustentá-la. Os próprios brinquedos incentivaram essa realidade, já que enquanto os meninos ganhavam carrinhos e outras coisas, as meninas tinham como presente casinhas de bonecas, panelinhas, entre outras coisas que as levavam para um único caminho. No Brasil, a publicidade só começou a ganhar espaço por volta de 1800, com o surgimento dos jornais e dos primeiros anúncios. Logo depois, no começo do século XX, as revistas e as agências estrangeiras chegaram ao Brasil, enquanto as primeiras agências brasileiras eram criadas. No início dos anos 50, dois novos meios de comunicação se popularizaram, o rádio e a televisão, trazendo assim os programas de auditório, radionovelas e, claro, os primeiros jingles e comerciais. Principalmente no caso da televisão, o foco principal das propagandas era alcançar o público feminino, que na época era sua maior audiência por ficarem a maior parte dos seus dias em suas residências. Devido a isto, os mesmos pensamentos que ocorriam nos Estados Unidos se iniciaram no Brasil. Não demorou muito para que as primeiras manifestações do movimento feminista se iniciassem, com as mulheres buscando maior reconhecimento na sociedade, direitos políticos e a educação, criticando a posição superior dos homens e lutando por igualdade e liberdade. No Brasil, o cenário foi um pouco diferente devido ao golpe militar de 1964, no qual, entre muitos outros tipos de problemas e repressões, houve cassação dos direitos políticos. Apesar disso, foi uma época de grande revolução nos costumes, com o surgimento de diversos movimentos femininos em busca de direitos na sociedade brasileira. Por mais que tenhamos o CONAR para verificar os comerciais rodados, ele nem sempre acaba acertando e punindo os que vão contra a igualdade. Alguns chegam a ser autuados, porém a grande maioria acaba passando e falhando na missão do acordo. Devido a alguns erros do mesmo, propagandas como as de cerveja acabam passando e transformando ainda hoje a mulher padrão em um fetiche dos homens e uma meta para algumas mulheres, já que há um padrão criado e imposto pela propaganda, o que acarreta em pessoas que fazem de tudo para seguir tal, chegando a ficar doente física e psicologicamente. Nos dias atuais, a publicidade se modificou,
seguindo os pensamentos da sociedade, assumindo algumas mudanças em relação à representação das mulheres e da relação entre os gêneros. Hoje, a mulher é mostrada de uma maneira mais independente do homem, segura de si, moderna, ambiciosa, com suas próprias decisões e ideias para o seu futuro. Porém, muitas vezes, ela ainda é representada de forma vulgar nas propagandas, além de seguir um padrão corporal. Essa é uma realidade que está sendo cada vez menos aceita pela sociedade, com o constante avanço das lutas femininas e, consequentemente, da própria mentalidade da população se modificando. As marcas e empresas que continuam utilizando estereótipos conservadores estão perdendo espaço na mídia e muitas vezes recebendo diversas críticas em redes sociais e boicotes. A sociedade a cada dia clama por mais diversidade e respeito, não só às mulheres, mas a todos os gêneros, nas propagandas e no meio audiovisual como um todo. A criatividade tem de ser plural. Portanto, quanto mais diferentes gêneros, classes sociais e misturas, melhor. A profissão requer entender bem a sociedade e seus comportamentos. Se um departamento criativo é predominantemente de um só tipo, falta conhecimento prático para chegar em insights e verdades reais. Estamos falando de menos preconceitos, menos machismo e mais aceitação do outro pelo que ele é. Embora ainda tenhamos muito que melhorar como sociedade, a diferença é notável. As gerações atuais e as próximas que a seguirão ainda possuem muito pelo que lutar. A mudança em busca da igualdade já começou, mas está longe de ter terminado.